Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou trazer para vocês um tema que eu considero ser muito importante e que eu considero que todo investidor deve saber calcular, que é o beta. O beta, para quem não sabe, é uma medida estatística aí que já foi estudada por vários acadêmicos e eles já comprovaram a eficiência dessa medida dentro do estudo do mercado financeiro. O beta, ele traz para a gente uma real noção do quão arriscado é aquele ativo. E a gente sempre vai comparar esse ativo em relação à média das empresas dentro do nosso país. A gente vai pegar, aqui no caso do Brasil, a gente vai comparar um ativo em relação ao Ibovespa. Se a gente estiver nos Estados Unidos e quiser comparar uma empresa lá de fora, a gente pode comparar ela com o S&P 500, beleza? Sempre que o beta ele for maior do que um, significa que aquela empresa ela está a um risco acima da média do mercado. E sempre que aquela empresa tiver um beta abaixo de um, significa que ela está com risco abaixo da média do mercado, beleza? E eu vou ensinar para vocês aqui hoje como está fazendo o cálculo do beta dentro do Excel de forma muito simples e muito fácil. Mas antes, eu vou mostrar para vocês aqui também que a gente tem o beta desalavancado. O que que é isso? É um beta onde ele não considera o endividamento da empresa. E dessa forma você pode estar analisando aquele ativo de forma muito mais precisa, tirando essa parcela da dívida dele. E aí, eu vou ensinar para vocês aqui também como vocês podem achar uma tabela que mostra aí o beta de vários setores. Você pode pesquisar no Google aí, Unlevered Beta da Modaram. Unlevered significa alavancado, levered, na verdade, significa alavancado e unlevered significa desalavancado. E da Modaram, para quem não sabe, é uma das maiores referências aí em termos de valuation e tem muitos livros dele que você pode estar lendo aí para se aperfeiçoar no assunto também. Então a gente clica aqui nesse primeiro link e já abre essa tabela aqui para a gente e olha que interessante. Essa tabela ela traz para a gente o beta, tanto o beta normal quanto o beta desalavancado, de vários setores, só que claro, essa tabela aqui ela está em relação aos Estados Unidos, mas ela traz para a gente o beta de vários setores para a gente poder comparar também quais são os setores da economia que são mais arriscados em relação aos outros. Então, por exemplo, um setor aí de computador e periféricos, vamos olhar o beta dele? O beta desalavancado é de 1,57, ou seja, ele está em um risco acima da média do mercado, porque a gente sabe que o setor de computador, periférico, está em transformação, está sempre em transformação e por isso ele traz um risco maior. Vamos pegar um setor mais conservador? A gente pode pegar aqui, por exemplo, o REIT, que é um mercado imobiliário lá nos Estados Unidos. Seria igual aos fundos imobiliários aqui no Brasil. A gente vê que o beta dele é de 0,42, o beta desalavancado, ou seja, bem abaixo do mercado e bem abaixo também do beta em relação ao setor de computadores e periféricos. Essa tabela aqui é só para vocês poderem analisar ela futuramente, caso vocês queiram também. Beleza? Então vamos parar de enrolação e vamos para o Excel. Aqui eu peguei as cotações tanto do mercado, ou seja, da Ibovespa. Eu peguei cotação mensal desde janeiro de 2010 até dezembro de 2019 e peguei a cotação também de quatro ativos, tá? Para a gente estar comparando. E aí, a primeira coisa que você precisa saber para calcular o beta dentro do Excel é o seguinte, que você não pode pegar esses valores de cotação. Você precisa calcular a rentabilidade, no caso aqui vai ser mensal, desses ativos, porque o beta ele precisa de dados percentuais. E para a gente estar fazendo o cálculo mensal dessas ações, a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai pegar a cotação final menos a inicial dividido pela cotação inicial. A gente vai arrastar aqui para baixo para facilitar e agilizar a nossa vida e vamos arrastar aqui para o lado, né?
Deixa eu só deixar tudo branquinho aqui, porque eu tenho certo toque. Beleza. Então aqui a gente já calculou a rentabilidade mensal desses ativos, tanto do mercado, no caso a Ibovespa, tanto desses outros 4 ativos aqui, tá? Cada um desses ativos representa uma empresa. E aí, pessoal, qual que é a fórmula do beta aqui no Excel? O beta, ele vai ser, você vai digitar covar, que significa covariância, e aí você vai pegar os dados do mercado, ponto e vírgula, o dado do ativo que você quer, e vai dividir pela variância amostral do mercado, que é a sua referência. Simples assim, viu? Ups, não foi aqui. Tinha feito a fórmula dentro dessa, agora foi. Então, a gente já viu que para esse ativo 1, a gente teve um beta com resultado de 1,75, ou seja, ele está acima do mercado. E vamos calcular das outras empresas para a gente ver qual que vai ser o beta. E lembrando, pessoal, que toda medida estatística ela tem uma porcentagem de erro também, viu? Então a gente achou aqui que para o ativo 1, o beta dele é de 1,75, para o ativo 2, 1,87, para o ativo 3, 1,04 e para o ativo 4, 0,53. Então, de todos esses quatro ativos, o mais conservador seria o ativo 4, beleza? E a gente pode calcular também o beta do próprio mercado, igual eu fiz aqui agora, e a gente viu que esse resultado deu 0,999, sendo que na teoria ele teria que dar 1. Mas, como eu disse, toda medida estatística ela tem uma porcentagem de erro e é por isso que esse resultado aqui nunca vai dar 1 exato, beleza? E o que esse beta de 1,75 ele mostra para a gente? Por exemplo, se o mercado, se o Ibovespa subir 10%, significa que esse ativo 1 vai subir 17,5%. O ativo 2, se o mercado sobe 10%, significa que esse ativo vai subir 18,7%. Para o ativo 3, se o mercado sobe 10%, esse ativo aqui vai subir 10,4%. E aqui, por exemplo, se o mercado sobe 10%, esse ativo aqui vai subir 5,3% apenas. Ele sobe mais quando o beta ele é maior do que 1, ele sobe mais do que o mercado, e quando o beta é menor do que 1, ele sobe menos quando o mercado sobe. Mas também quando o mercado cai, ele cai menos, ao contrário dos outros beta. E aqui a gente pode também fazer o seguinte, a gente pode exemplificar que esses 4 ativos, eles compõem aí a nossa carteira. E aí a gente pode dar o peso para eles de 25%. Vamos supor que a nossa carteira é composta em partes iguais desses 4 ativos. E aí, qual que é o nosso beta aqui? O nosso beta ele vai ser o valor do beta vezes a porcentagem mais o valor do beta vezes a porcentagem mais o valor do beta vezes a porcentagem mais o valor do beta vezes a porcentagem. E a gente chegou num beta total da nossa carteira, vou até escrever aqui, da nossa carteira de 1,3, ou seja, a nossa carteira ela está mais arriscada do que a média do mercado. E aí você como investidor, você já sabe qual é o beta da sua carteira? Você sabe se a sua carteira ela está defensiva ou agressiva? Então agora você já é capaz de calcular isso de forma bem simples, tá, pessoal?
E aí outra coisa que a gente pode manipular aqui também no Excel, que o Excel permite com que a gente faça isso, é o seguinte. Deixa eu só... Ah, tá. Vamos supor que eu quero que esse valor que hoje a gente achou de 1,3 seja igual a 1. Que eu quero que a minha carteira ela tenha o mesmo risco que o mercado. A gente pode pegar essa ferramenta de fórmula de hipóteses, atingir meta. A gente define que essa célula precisa ser o valor igual a 1 e a gente precisa pegar algum ativo para ele ficar oscilando. Vamos pegar o ativo 2 aqui. E aí o Excel começa a fazer suas suposições e ele achou o seguinte, que para a nossa carteira ter um beta igual a 1, a nossa exposição aqui no ativo 2 teria que ser 9,12% ao invés de 25% igual estava antes. E aí vamos fazer de novo, que a gente quer aqui um beta igual a 0,9 e vamos manipular o ativo 1. E aí olha só que interessante, a gente acha que no ativo 1 a nossa exposição a ele deveria ser apenas 2,3%, tá? Então vamos supor que você aí conseguiu achar o beta da sua carteira, só que você viu que que ele está muito acima ou muito abaixo daquilo que você esperava. Então você pode fazer essa manipulação de dados e oscilar os ativos para entender o quanto que você precisa vender ou quanto que você precisa comprar daquele ativo para você atingir o beta que você tanto está querendo aí, beleza? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que todo mundo tenha entendido de uma vez por todas como calcular o beta e qual a importância da gente saber ele dentro da nossa carteira, para a gente não ficar perdido aí, para a gente ter consciência de como a nossa carteira vai se comportar em relação ao mercado, beleza? Tamo junto, até mais.